Na segurança da Associação de Heróis, eles detectam uma leitura de energia enorme. O medidor acaba se quebrando devido à enorme quantidade de poder. Enquanto isso, vemos os heróis da classe A que estavam internados. Ayer sente outro tremor subterrâneo, enquanto Forte dizia: se são monstros fora de controle, eu vou lá acabar com eles também. Forte vai para a janela e de repente se assusta. Algo é jogado na parede do prédio. Aquele era Saitama, que foi arremessado ali por Tatsumaki. Forte pergunta o que Saitama estava fazendo ali. E o careca pergunta como estavam os ferimentos de Forte. Era melhor repousar por um tempo. Saitama então salta novamente para a batalha. Forte observa no deserto à frente da Associação de Heróis uma catástrofe gigantesca, explosões e destruição causadas pela batalha entre Saitama e Tatsumaki. Forte acredita que sua revanche pode ficar para depois. Enquanto isso, os membros remanescentes do grupo Fubuki saem dos portões da Associação de Heróis. Eles ficam assustados com o que veem bem diante de seus olhos. Era como se o cenário daquela paisagem estivesse mudando drasticamente devido à intensa luta entre dois seres extremamente poderosos. Assustados, os membros do grupo Fubuki diziam: a senhora Tatsumaki está mesmo indo com tudo, então seguir a senhorita Fubuki é o mesmo que ser marcado por esta besta. O que será que o QG está fazendo? Eles sabem o que está acontecendo aqui, pelo menos. De repente, Tatsumaki voa por cima dos subordinados de sua irmã. Eles tentam se proteger, porém o alvo da tornado do terror era outro. Ela dizia: droga, eu acabei me deixando levar e calculei mal os meus limites. Eu que devia estar testando esse cara, mas que fiasco. Até então, Tatsumaki não teve nenhum oponente fora das condições de vida que pudesse a encarar. Para ela, essa luta contra Saitama foi divertida. Ela presumiu que o único oponente nesses requisitos seria o Blast, mas esse homem estranho também a surpreendeu. Tatsumaki então pensa que precisa acabar com aquele confronto rápido. Vemos Saitama então correndo no horizonte, enquanto as rochas abaixo de seus pés se erguiam. Tatsumaki praticamente abriu o deserto para tentar soterrar Saitama. Toda a areia e rochas são jogadas por cima de nosso herói. Tatsumaki olhava aquilo suando frio e por um momento até mesmo pensa que conseguiu, mas de repente escuta um barulho. Com apenas um soco e sem esforço algum, Saitama consegue sair daquele amontoado de terra ileso. Tatsumaki fica surpresa e se aproxima do careca. Saitama observa que ela enfraqueceu e diz: você já tá cambaleando, hein? Não se esforce, poupe suas forças para conversar. Tatsumaki, porém, fica furiosa. Ela manda Saitama calar a sua boca e diz que não precisa de sua preocupação. Com o que resta de seus poderes psíquicos, ela ataca Saitama tentando fazê-lo flutuar. Saitama fica feliz ao sentir seu corpo flutuando, porém Tatsumaki estava fazendo uma força fora do comum para tentar flutuar Saitama um pouco só acima do chão. Em pensamentos, a número 2 da classe S dizia: ele é pesado, mas como? Mesmo comigo usando força o bastante para que ele vá para o espaço? Saitama, vendo a careta feita por Tatsumaki, dizia: ei, não fica ranzinza assim, eu não sou seu inimigo nem nada. Tatsumaki, ainda se esforçando muito, responde: cala sua boca, eu não tenho interesse algum em ser amigável com você. Saitama já estava de saco cheio daquilo e diz mais uma vez: como eu já falei, você vê as relações humanas superficialmente. Olha só, agora mesmo você está sendo parada pela força de um mero conhecido da Fubuki. Essas palavras afetam gravemente Tatsumaki. Já sem forças, a tornado do terror cai de joelhos no chão. E nesse instante uma sombra vem à sua mente. Essa era uma memória de quando ela conheceu o Blast. O herói número 1 dizia: quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. Então proteja sua família. Após isso, a pequena Tatsumaki diz que precisa buscar a Fubuki. E diferente de Tatsumaki, que vivia em uma jaula da organização Tsukuyomi, Fubuki vivia em um lindo quarto de criança. Tatsumaki quebra a janela com seus poderes e entra naquele lugar. Ela dizia: Fubuki, sou eu, a sua irmã, vamos sair daqui juntas. De repente, atrás de Tatsumaki estavam 4 espers sintéticos, feitos pela Tsukuyomi.
Porém a Tornado acaba com todos eles em um instante. E com sua mão suja de sangue, ela diz para Fubuki: venha, sua irmã vai te proteger. Fubuki, sendo apenas uma criança, estava assustada com aquilo, e com seus poderes empurra Tatsumaki para trás. E aquele foi o despertar dos poderes da nevasca infernal. Em pensamentos, Tatsumaki chega à conclusão de que foi ela mesma quem arrastou Fubuki para um destino hostil. Eu sou a responsável por proteger Fubuki, sem confiar em mais ninguém. Tatsumaki perde sua consciência e em um sonho ela vê Blast e pergunta: Blast, então você estava aqui? O herói número 1 começa a caminhar e desesperada, Tatsumaki corre atrás dele dizendo: espera, não me deixe. O único adulto que libertou a Tatsumaki foi o Blast. Ela tem expectativas enormes nele e em pensamentos dizia: com certeza o Blast vai me respeitar depois que eu ficar forte assim. Com certeza ele vai me ensinar um jeito melhor de levar a vida. Blast, eu me esforcei muito, mas nada dá certo. Eu não quero que todos tenham medo de mim, mas se não tiverem, as coisas vão ser como antes. Blast, o que eu faço? Nesse instante, Blast olha para trás, porém Tatsumaki não consegue ver o seu rosto, já que dele emanava uma intensa luz. Nesse momento, Tatsumaki acorda e vê a careca de Saitama que refletia a luz do sol. O careca de capa pergunta se ela estava bem e Tatsumaki se levanta. A heroína fica em silêncio e Saitama quer saber se finalmente acabou aquela luta sem sentido. Ele dizia: eu tava tentando manter a sua arruaça onde não tinha ninguém, mas não deu pra te conter. Não sei que tipo de treino se faz para poderes psíquicos, mas você deve treinar pra caramba. É bem impressionante. Tatsumaki então responde: eu não preciso de você para me dizer isso. Saitama fica furioso ao ouvir aquilo e fala: se já consegue falar essas merdas, então deve estar de boa, né? Então eu vou só falar o que eu tenho pra falar e vou tomar o meu rumo. Paranormal ou sei lá o que, pode viver sua vida como quiser, mas se quiser fazer alvoroço, não quebre as coisas dos outros. Acho que você pode ser uma ótima heroína se cumprir isso. Saitama coloca a mão na cabeça de Tatsumaki, assim como o Blast fez no passado. Ele se despede e segue seu caminho, porém ela grita para que ele espere um pouco mais. De repente ambos percebem que Fubuki estava logo à frente. E a nevasca das trevas dizia: eu deixei meus membros para trás. Como você disse, minha percepção foi ingênua. Eu vou lutar sozinho assim como você. Tatsumaki diz que essa era uma boa posição, porém os amigos de Fubuki não aceitaram isso. Os remanescentes do grupo Nevasca chegavam até ali, todos se assustam com a aura emanada por Tatsumaki. Eles tremiam perante aquele poder, porém tentam encontrar forças no fundo de seus corações para que ao menos pudessem dizer algo. E de repente ambos gritam: por favor, deixe-nos servi-la, senhorita Fubuki, nós vamos ficar mais fortes. Tatsumaki fala que já basta, porém antes que pudesse atacá-los, a própria Fubuki derruba seus subordinados com seus poderes e diz: vocês vieram aqui determinados a confrontar a Tornado do Terror. O que esperam fazer se não conseguem nem mesmo se defender dos meus poderes? Levantem. Saitama não entendia o que estava acontecendo. Eles se levantavam e eram derrubados por Fubuki constantemente. Isso não fazia sentido algum para o careca de capa, que perguntava para Tatsumaki: por que você só não deixa com eles? Eu não conseguia nem derrotar um monstro nível de calamidade lobo antes de começar a treinar os meus músculos. Mesmo que eles sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite de cada um. Tatsumaki, após ouvir aquilo, aceita as palavras de Saitama. Ela arrasta a sua irmã dizendo que já deu por hoje. Eu vim aqui para lidar com a Psychos, mas usei muita energia com coisas desnecessárias. Vou poupar vocês por hoje, a pedido desse careca aqui. Mas se acontecer alguma coisa com a Fubuki, eu nunca vou perdoar nenhum de vocês. Tenham isso em mente. Os membros do grupo Nevasca aceitam aquelas ordens. E antes de ir embora, Tatsumaki fala para Saitama: você também, o teste ainda não acabou. Quando eu tiver afim, vou te dar outro teste surpresa, então agradeça. Saitama responde que para ele tanto faz, o que deixa a Tornado bem irritada. E observando aquilo, Fubuki dizia: minha irmã, ela ouviu o Saitama. Vemos a sede da Associação de Heróis, porém no cenário à sua volta vemos toda a destruição causada pelo confronto entre Saitama e Tornado do Terror.
Na área dos apartamentos, vemos marcas de pegadas no chão. Aquelas pegadas eram de Saitama, que voltava para seu quarto. Ele estava bem sujo e retira seus chinelos antes de entrar em sua casa e dizia: "Eu tô um trapo, melhor ir comprar umas roupas e sapatos novos." Porém, ao olhar para frente, Saitama se surpreende. Seus vizinhos estavam ali na sua sala. Ele diz para eles não entrarem em sua casa sem pedir da próxima vez. Borboleta Deluxe diz que Forte gostaria de falar com Saitama. O herói retira seu gorro e óculos, revelando assim sua verdadeira aparência. Ele chama Saitama pelo nome e pede desculpas por antes. O herói até mesmo oferece algumas de suas roupas para o careca de capa e se dispõe a apresentar algumas lojas muito boas ali perto. Saitama acha estranho aquela atitude de Forte e diz que ele estava o assustando. Porém, Forte responde que todos ali são parceiros da classe A e estava ansioso para trabalhar com Saitama. Kusarigama e Borboleta Deluxe também não entenderam nada daquela situação e logo depois eles vão embora da casa de Saitama. Borboleta pergunta o que foi aquilo. Depois do atropelamento, Forte parecia ter mudado de personalidade. O herói então revela que viu uma coisa no hospital. Ele viu Saitama lutando. Os movimentos dele eram coisa de outro mundo. Mesmo que os três ali fossem para cima dele de uma só vez, nem sequer teriam chances. Sendo sincero, Forte acreditava que não durariam nem sequer 10 segundos. Saitama estava em outro nível. E por isso era melhor eles cumprirem a promessa e cuidarem do cachorro dele também. Eles precisam trazer Saitama para o seu lado. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, alguns heróis da classe A observavam os restos mortais de vários monstros. Aquela era uma cena infernal. Todos os monstros do andar de baixo também foram derrotados e os corpos ficaram irreconhecíveis, parecendo até mesmo que se mataram. E olhando para aquele local, não tem como negar que aquele monte de carne eram de criaturas terríveis. Aqueles monstros perigosos estavam presos no QG de heróis. Até mesmo os heróis classe A estavam indignados com essa atitude. Naquele momento, os subordinados de Fubuki, os heróis de classe B, dizem que quem fez aquilo foi apenas um herói de classe A. Porém, os heróis de classe A não acreditavam. Afinal, aqueles monstros eram nível de calamidade demônio. E enquanto isso, outros membros do time Fubuki tentavam interrogar os executivos da associação que estavam com os agentes da Tsukuyomi. Os executivos dizem que foi apenas uma coincidência, já que estavam por ali no momento. Porém, de repente, o herói Gear Spear chega até ali dizendo que a Tsukuyomi era uma sociedade secreta, uma lenda urbana, que circulava por aí há tempos nos grupos de paranormais. Sendo sincero, era um rumor totalmente ridículo. Gear Spear não acreditava que quem fez aquilo foi a Tsukuyomi. Ele imaginava que talvez os sobreviventes da Associação de Monstros decidiram voltar e pegar a Psychos de volta. Um executivo misterioso da Associação de Heróis escutava aquela conversa enquanto degustava o seu charuto. Porém, de repente, alguém chama por seu nome. Fubuki, a nevasca infernal, chamava o Sr. McCoy para uma conversa e dizia: "Quem imaginaria que você estaria cuidando de monstros de nível demônio no subterrâneo? Monstros que nem mesmo estavam na lista de confinados. O que está acontecendo aqui?" Todos os membros do grupo Fubuki quase viraram comida de monstros. McCoy diz que os monstros estavam sendo usados para a implementação de uma arma secreta que o Cavaleiro de Metal vinha desenvolvendo. Fubuki então pergunta o que seria a evidência que ela conseguiu, onde McCoy tentava trocar aqueles monstros com uma organização misteriosa de fora por uma quantia enorme de dinheiro. McCoy sofreu e o subordinado de Fubuki revela que a segurança dali na verdade era bem fraquinha. Eles deveriam se preocupar mais com os hackers. Fubuki diz que seria um grande escândalo aquelas informações virem a público. E McCoy pergunta o que ela queria. Fubuki diz que ainda tem um tempo até que as câmeras voltem a funcionar. Se eles levarem os restos dos monstros e espalharem pela superfície do deserto ao redor, eles poderiam dizer que tanto os danos da instalação quanto a destruição ao redor causadas por sua irmã Tatsumaki foi para conter a horda de monstros nível demônio. Além disso, se cuidarem dessas duas coisas de uma só vez, McCoy ganharia de volta a confiança dos figurões que moravam ali.
o homem fica surpreso com aquelas palavras. Ele aceita o acordo da bruxa nevasca. De repente, no deserto, vemos a terra se remexer e uma explosão acontece, jogando os destroços dos monstros por todo o local. Tatsumaki, a Tornado do Terror, foi quem fez esse trabalho. Ela então observa os carros do grupo Nevasca e um deles para ao lado de uma cabeça de um monstro tubarão e abre a porta. No banco de trás, vemos Fubuki utilizando seus poderes. Ela então retira de dentro daquela cabeça a Psychos, que estava escondida ali. Fubuki, após resgatar sua antiga amiga, diz para seus subordinados pisarem fundo. Psychos estava surpresa por sua antiga presidente a resgatar, e pouco tempo depois, a imprensa já estava sobrevoando toda a área e noticiando o desastre. Haviam pedaços de carne de monstros espalhados por todo o lugar, esperando para serem recolhidos. A notícia era que o quartel-general dos heróis foi atacado há pouco por um grupo de monstros nível demônio. E uma única heroína os repeliu. Essa era Tatsumaki, conhecida também como a Tornado do Terror da classe S. Alguns moradores ricos do condomínio de heróis deram também entrevistas, dizendo que amavam Tatsumaki e que sempre poderiam contar com a classe S. Até mesmo a família, que presenciou parte do confronto da Tornado e Saitama quando estavam indo para a associação, começam a acreditar nessa nova história, mostrando o quanto as pessoas são influenciadas pela mídia. Saitama comia ao lado de Genos e diz que aquilo tudo era papo furado, ele quem parou a Tatsumaki e estariam praticamente o chamando de monstro desse jeito. Genos então liga para o atendimento para registrar uma reclamação contra a associação de heróis. Porém, nesse momento, Saitama escuta quanto foi o prejuízo de danos relacionados à batalha, sendo estimados em bilhões. Nesse instante, Saitama impede Genos de continuar a sua ligação. Ele diz para seu discípulo deixar os holofotes para Tatsumaki dessa vez. Porém, sabemos que Saitama estava apenas com medo de ter que pagar alguma coisa. Genos começa a notar a generosidade que seu mestre possui. E em uma reunião secreta entre os executivos e Tatsumaki, eles dizem que Psychos fugiu. Tornado do Terror responde que isso deve ter acontecido em meio a todo aquele caos, por meio de algum buraco no teto ou no chão. De qualquer forma, seria sua culpa. Tatsumaki assume a responsabilidade de encontrar Psychos e por isso precisa que confiem nela. Os executivos furiosos dizem que a destruição feita por Tornado causou tudo aquilo. Porém, a baixinha responde que graças a ela também, os moradores podem confiar de novo na associação de heróis. E os executivos puderam acobertar toda a má gestão daquele lugar. E o que seria 1 ou 2 níveis dragão? Dá tudo no mesmo, contando que ela traga Psychos de volta o mais rápido possível. Tatsumaki diz ter o padrão de onda dela totalmente decorado, e por isso seria a escolha perfeita para essa tarefa. Ela também se despede dos executivos para ir embora dali, dizendo que não precisava de ajuda de nenhum outro herói, eles só a atrapalhariam. McCoy observava aquilo intrigado e dizia: "Não acredito que você ficou tão cheia de remorso que se ofereceu para ir atrás dela. Você tá estranhamente gentil, Tatsumaki." A Tornado do Terror se vira na porta e com um sorriso responde: "É sério? Acho que eu fico de bom humor às vezes." McCoy diz ficar feliz em saber sobre isso. E enquanto isso, vemos outro herói de classe S que investigava toda aquela situação. Esse era o Imperador Criança, que dizia: "Mas o que é isso? Eu achei que o incidente do QG da Associação de Heróis era estranho e por isso eu hackeei. A coisa toda não passa de fraudes e também acobertamentos." Imperador Criança fica chocado ao saber a verdade sobre tudo o que aconteceu. O jovem acaba se desiludindo com a Associação de Heróis. E McCoy seria o novo vilão dessa saga.